Você está sentado, curvado sobre a terra fria, e o peso da noite cai sobre seus ombros como um manto de feltro úmido. A escuridão não é apenas a ausência de luz, é uma entidade pegajosa que tenta grudar em seus olhos e em seus ouvidos, abafando os sons familiares da sua pequena tribo. Você é o ancestral, o observador silencioso, e neste momento, sua única função é ser um corpo quente perto do fogo, esperando que o sol decida retornar. Seu corpo dói. Não é uma dor aguda, mas sim uma exaustão lenta e profunda, como se cada músculo estivesse preenchido com areia molhada. Se você estivesse vivo agora, no século XXI, você diria que está sentindo o efeito de uma maratona intensa combinada com a ansiedade da segunda-feira. Mas aqui, no início dos tempos, isso é apenas a vida. A dor é o som de sobrevivência. O chão sob suas pernas nuas é duro e irregular, uma mistura de poeira fina e pedras que esfriam rapidamente. Você sente a aspereza da terra, a textura granular que se aloja entre os dedos dos pés, uma lembrança constante de que você é apenas um pedaço de carne em cima de um planeta gigante de minerais. O cheiro predominante é de lama seca e suor velho, uma fragrância que, se fosse engarrafada hoje, seria chamada de essência primitiva e vendida por um preço ridículo para quem busca autenticidade. O fogo, a estrela polar de sua existência, crepita e estala com uma urgência satisfatória. Você está hipnotizado, olhando para as chamas que dançam. Essa é a sua tela de cinema, o seu feed de notícias, o seu entretenimento noturno. O fogo mantém os predadores à distância e o frio sob controle. Os sons da savana são uma sinfonia caótica, mas você já aprendeu a filtrá-los. Há o zumbido incessante dos insetos noturnos, um ruído branco primitivo que embala a mente. De vez em quando, você ouve o estalo seco de um galho quebrado na escuridão, e seu corpo congela. É um som que dispara o alarme interno, aquele mecanismo que faz o seu coração bater tão forte que parece um tambor de guerra dentro da sua caixa torácica. O cheiro do acampamento é denso. A fumaça normal da madeira queimada é ácida e familiar, quase reconfortante. Ela cobre o odor metálico do sangue seco das caças do dia e o cheiro pungente de urina que marca o perímetro mais seguro. Você respira fundo, e a fumaça raspa suavemente sua garganta, um lembrete de que a vida é rude e sem filtros. Você pisca lentamente. Suas pálpebras estão pesadas, como se tivessem pequenos sacos de areia pendurados nelas. A sonolência é uma ameaça constante. Dormir demais significa não acordar. Você se força a focar no fogo, observando como as brasas, vermelhas e brilhantes, parecem pequenos planetas em miniatura, uma galáxia inteira de calor em sua frente. É nesse momento de foco exaustivo que você nota algo errado na química da fogueira. Não é o som, mas sim o cheiro. A maior parte da lenha é de galhos secos e velhos, que liberam aquele odor de carvão familiar e levemente amargo. Mas há um tronco jogado de forma desleixada na borda das chamas que está reagindo de uma maneira peculiar. Ele não está apenas queimando, ele está chorando. Uma substância espessa, quase viscosa, está borbulhando lentamente para fora de uma fissura na casca. À medida que o calor intenso do fogo atinge essa seiva gotejante, ela não se incendeia imediatamente. Em vez disso, ela vaporiza. A fumaça que emerge deste ponto específico é diferente. É mais espessa, mais branca, quase preguiçosa. Ela sobe em espirais lentas e elegantes, desafiando a turbulência das chamas ao redor. É como ver uma nuvem de algodão doce emergindo de um vulcão. Você inclina a cabeça curioso. A curiosidade, afinal, é o que faz de você um humano, e não apenas um macaco faminto. É aquela necessidade irritante de saber o que está acontecendo que, ironicamente, quase sempre te coloca em apuros. O cheiro se infiltra na pesada cortina de fumaça de madeira. É sutil no início, quase imperceptível, como um sussurro em meio a um grito. Não é um cheiro de carne ou de terra. É doce. Essa doçura é estranha e fora de lugar. Na sua vida, doce geralmente significa fruta madura ou mel, coisas que você come. Cheirar algo doce que está sendo queimado é uma anomalia. É um cheiro que não promete nutrição ou perigo. Ele promete mistério. Você inspira profundamente, tentando decifrar o componente estranho. O ar da noite é frio, mas a fumaça quente entra em suas narinas. Primeiro, vem o cheiro familiar de fuligem. Depois, a nota de fundo,
que é como se alguém tivesse derramado um pouco de néctar caramelizado na madeira. É denso e aromático. Não é enjoativo, mas tem uma qualidade resinosa, quase como o cheiro de pinho fresco, mas com um toque de especiaria que você nunca encontrou antes. Você se arrasta um pouco mais perto do fogo, ignorando o grunhido sonolento do seu companheiro de tribo, que está deitado a poucos metros de distância, enrolado em uma pele de animal. Ele está seguro na ignorância do sono, enquanto você está à beira da descoberta. O sarcasmo primitivo do seu cérebro ancestral deve estar ativo. Parabéns, humano. Você está se aproximando de uma substância desconhecida que está borbulhando em fogo. Que plano brilhante! Você estende a mão, sentindo o calor intenso que emana do tronco que chora a seiva. A fumaça branca e preguiçosa flutua diretamente para o seu rosto. É irresistível. O cheiro é tão intrigante que anula o instinto de cautela. Você fecha os olhos por um segundo, talvez para proteger a visão da intensidade da fumaça, talvez para se concentrar no olfato. Você puxa o ar para dentro, uma inalação lenta e profunda, como se estivesse provando o próprio ar. A fumaça preenche seus pulmões e ela tem uma textura. Não é a aspereza seca da fumaça de madeira comum. É oleosa, quase suave. É um cheiro que não pertence à lama, à sobrevivência ou à caça. É um cheiro que promete uma pausa, uma distração. E enquanto a fumaça se aloja em seus alvéolos primitivos, você sente a primeira, sutil e totalmente inesperada mudança no seu estado de alerta. A savana, que antes era uma ameaça constante, parece ter recuado um passo. O zumbido dos insetos parece mais distante. O frio da terra parece menos penetrante. Você ainda está exausto, mas a borda afiada da sua tensão foi embotada. Você abre os olhos e o fogo parece mais brilhante. As cores das chamas parecem saturadas, quase como se o mundo tivesse ganhado um realce digital. O tronco continua a chorar sua seiva, e a nuvem branca e doce continua a subir, prometendo algo mais do que apenas calor. Você acaba de encontrar o primeiro perfume químico da história, e ele está convidando você a respirar mais. Você permanece imóvel, quase como uma estátua de argila endurecida pelo sol da tarde, mas agora iluminada pelo brilho laranja e trêmulo da fogueira. O cheiro de fumaça, que é o cheiro de casa, de segurança e de carne cozida, sempre foi um aroma áspero e familiar, como uma manta de lã rústica. Mas agora, um novo elemento se infiltra nessa paisagem olfativa, e ele é suave, espesso e inegavelmente doce. É um cheiro que não pertence. É como se alguém tivesse borrifado um perfume caro em cima de um acampamento de escoteiros, uma justaposição bizarra de pureza e selvageria. Você inspira lentamente, permitindo que o ar frio da noite entre, mas é o rastro morno da fumaça adocicada que agarra sua atenção. Não é o açúcar da fruta madura, nem o mel roubado das colmeias. É um doce químico, mineral, quase resinoso. Se você tivesse um vocabulário moderno, você o descreveria como caramelo queimado ou talvez o aroma que escapa de uma loja de incensos de luxo. Mas você só tem o vocabulário da sobrevivência, e ele registra este cheiro como curioso, perigoso, irresistível. Você move a cabeça, seguindo o rastro como um cão de caça. Seu olhar recai sobre o tronco que você jogou no fogo há pouco tempo, aquele pedaço de madeira que estava estranhamente úmido e pesado. O calor intenso está fazendo com que ele chore. Não lágrimas de água, mas lágrimas de seiva, ou o que você reconheceria hoje como resina. É um líquido espesso, de cor âmbar profunda, que brilha sob a luz vermelha. A resina, viscosa como melaço, escorre lentamente pela casca tostada. O movimento é hipnotizante. A gota se forma na borda, cresce, fica mais pesada e então, com uma lentidão que desafia a gravidade, ela se desprende e cai. Não cai na cinza fria, mas diretamente na brasa mais viva, um pedaço de carvão quase branco que pulsa com calor. No momento exato do impacto, você ouve um assobio sutil, um som que é menos crepitar de madeira e mais o chiado de uma frigideira quente recebendo uma gota de água. E é nesse ponto de contato que a mágica acontece. A resina não queima com uma chama normal. Ela vaporiza. Uma nuvem de fumaça diferente, mais branca, mais densa e incrivelmente aromática, irrompe daquele ponto de calor. Ela sobe preguiçosamente, como se estivesse com preguiça de se juntar à fumaça cinza e apressada da madeira normal. Esta fumaça é a fonte do perfume. Ela flutua em sua direção, convidando,
e você sente seus músculos faciais relaxarem ligeiramente, uma reação instintiva e inesperada ao conforto olfativo. Seu cérebro ancestral, que é geralmente um juiz severo e cauteloso, dispara um alarme baixo, um pequeno sino de alerta que diz: não se aproxime de fumaça estranha. Fumaça estranha pode significar veneno. Fumaça estranha é coisa de espíritos ruins. Mas, ironicamente, esse mesmo cérebro está sendo inundado por uma sensação de paz que ele nunca experimentou. É a primeira vez que algo cheiroso é bom e não está relacionado à comida. Você decide ignorar o ceticismo primitivo. Afinal, você já está respirando isso e ainda não caiu morto. O risco parece menor do que a recompensa da curiosidade. Você se levanta devagar, garantindo que nenhum som abrupto assuste os outros membros do seu pequeno clã que dormem pesadamente a poucos metros de distância. Seu movimento é fluido, quase como se você estivesse submerso em água, um ritmo suave e calculado de predador que está investigando algo novo, mas não perigoso. Você caminha os poucos passos que separam você do tronco chorão. A fogueira, agora que você está tão perto, irradia um calor que é quase palpável, como um cobertor elétrico no máximo, mas sem o zumbido irritante. Você pode sentir o calor secando a umidade em sua pele e em suas roupas de couro rústico. O som do fogo é uma sinfonia de pequenos estalos e sussurros, e o cheiro doce agora é avassalador. É tão concentrado que você pode quase prová-lo no ar, uma doçura que reveste o interior da sua boca, como se você tivesse lambido um doce de rocha escura. Você se ajoelha ao lado do tronco. Seus olhos focam na fonte da resina. O tronco parece ter sido ferido há muito tempo, talvez por um raio ou por um animal grande que esfregou seus chifres. A casca está rasgada, e é dessa ferida que a resina escorre, lenta e persistentemente, como se a árvore estivesse tentando selar a si mesma com um bálsamo perfumado. Você estende a mão. A resina que ainda está na casca, mais longe do fogo, está fria e pegajosa. Você toca a ponta de um dedo nela. A textura é surpreendente. Não é líquida como água ou seiva de planta comum. É espessa, com a consistência de cola fria, ou talvez um xarope esquecido no sol. Você retira o dedo e a resina se estica em um fio fino e elástico, que se rompe com um pequeno estalo silencioso. Você cheira o dedo. O aroma é ainda mais concentrado. É terroso, levemente cítrico, mas com aquele fundo de caramelo queimado que está se tornando o seu novo vício olfativo. Você percebe que esta substância tem potencial, mas ainda não sabe qual. Seu cérebro primitivo, sempre prático, pensa: talvez seja bom para colar coisas, talvez seja bom para repelir insetos. Mas uma parte mais profunda e irracional de você pensa: talvez seja bom para fazer o mundo parecer menos pesado. A nuvem de vapor perfumado continua a subir, e você se inclina ligeiramente sobre ela. O calor aumenta e o vapor envolve seu rosto. Você fecha os olhos por um momento, não por medo, mas para maximizar a experiência sensorial. A fumaça é quente e úmida, e quando ela atinge suas narinas, o impacto é imediato e profundo. Você não está mais respirando apenas ar. Você está respirando a essência concentrada da árvore, destilada pelo fogo. A inalação é profunda e instintiva. Você puxa o ar para os seus pulmões, e a fumaça doce desce. É diferente de engolir fumaça, que geralmente faz você tossir e sentir náuseas. Esta fumaça é suave. Ela entra e se acomoda. E no momento em que ela toca o tecido sensível dos seus pulmões, você sente uma mudança, uma alteração sutil, mas inegável na sua percepção. É como se um interruptor tivesse sido pressionado dentro da sua cabeça, atenuando o volume do medo e amplificando a sensação de calma. O cheiro é o catalisador. Você percebe que a fumaça comum só serve para aquecer e cozinhar, mas esta fumaça, esta nuvem proibida de resina vaporizada, tem o poder de acalmar. É o primeiro sinal de que a natureza não oferece apenas alimento e perigo, mas também substâncias que alteram a mente. Você permanece inclinado, inalando mais uma vez, permitindo que a nuvem branca e doce banhe seu rosto. A decisão foi tomada. Você não vai apenas observar a fumaça estranha. Você vai abraçá-la. Você vai descobrir exatamente o que esta árvore está tentando lhe dizer. O resto da noite será dedicado a esta investigação, e você sabe, com a certeza fria de um ancestral curioso, que esta descoberta é mais importante do que qualquer caça ou qualquer abrigo.
É a descoberta de que a realidade pode ser negociável e que o cheiro certo pode ser a chave para abri-la. Você se prepara para a próxima inalação, a inalação que vai te levar para a vertigem. Você se inclina, aproximando-se da fonte da fumaça, e por um instante, o seu instinto mais primitivo grita um alerta silencioso, um zumbido de medo que diz: não confie no que cheira bem e não é comestível. Mas a curiosidade, essa maldição e bênção da sua linhagem, é mais forte do que qualquer instinto de sobrevivência. Você observa a nuvem espessa e azulada subindo em espiral e ela não se comporta como a fumaça normal que dispersa rapidamente. Ela parece ter peso, quase como um xarope invisível flutuando no ar quente. Você decide que, se o mundo vai acabar, que seja com um cheiro agradável. Você inspira profundamente, uma inalação calculada e lenta que preenche seus pulmões, não com o ar fresco da noite, mas com essa essência concentrada de resina e calor. É uma respiração que você segura por um segundo a mais, um ato de desafio contra a própria natureza que dita que o ar deve ser apenas ar. O primeiro sinal de que algo mudou drasticamente não é a visão, mas a sensação interna, o toque silencioso que percorre o seu corpo. Sente-se como se alguém tivesse ligado um aquecedor muito suave e direcionado para o interior do seu peito. O calor se irradia a partir do centro, espalhando-se pelos seus membros e, estranhamente, atingindo primeiro as pontas dos seus dedos, que parecem formigar com uma energia que não é nervosa, mas sim de repouso. É um calor que relaxa instantaneamente a mandíbula, essa parte do seu corpo que está sempre tensa pela necessidade de mastigar raízes duras ou rosnar para um predador. De repente, você percebe que seus dentes não estão cerrados. Seus ombros caem. Se você pudesse comparar essa sensação com algo moderno, seria como o momento em que você finalmente tira a mochila pesada de 20 quilos após uma caminhada de 10 horas, e o alívio de repente se torna a sua nova realidade. Só que desta vez, você não tirou nada, você apenas respirou. A vertigem chega de mansinho, sem a brutalidade de um golpe na cabeça ou a náusea da comida estragada. É uma tontura gentil, quase lúdica. Seus olhos piscam pesadamente. E é aí que a comparação com a indulgência moderna se torna inescapável. Você se sente exatamente como se tivesse bebido 3 daqueles coquetéis exóticos, cheios de açúcar e frutas, que parecem inofensivos, mas que atingem o sistema com a precisão de um dardo tranquilizante. Você não está bêbado no sentido de cambalear, mas o mundo está ligeiramente inclinado, talvez em 5 graus, o suficiente para que a linha do horizonte pareça mais interessante. Suas pálpebras, sempre prontas para o sono alerta da sobrevivência, agora pesam como se estivessem cheias de areia quente. Fechá-las parece a melhor ideia que você já teve, mas você resiste, porque o espetáculo visual que se desenrola é hipnotizante demais para perder. Os sons da savana sofrem uma transformação radical. O farfalhar constante dos insetos noturnos, que antes eram o ruído branco irritante da sua vida, agora se torna um murmúrio distante e abafado. É como se alguém tivesse colocado um filtro de baixa frequência sobre o ambiente. O grito estridente de um animal de caça, que normalmente faria seu coração disparar, agora é percebido como um eco lento e prolongado, quase musical, mas estranhamente irrelevante. Você ouve o estalar da fogueira, e esse som em particular ganha uma clareza absurda. Cada pequena explosão de madeira sendo consumida parece um tambor solo, um ritmo lento e deliberado, que dita a pulsação do seu relaxamento. Você percebe que a audição não está pior, está apenas seletiva. Seu cérebro primitivo está pela primeira vez ignorando as ameaças e focando na poesia da combustão lenta. A distorção sensorial se aprofunda na sua pele. A fumaça, ao ser exalada lentamente, deixa um rastro pegajoso e doce na sua língua. Um sabor que lembra o néctar fermentado, mas com a aspereza da cinza. Você passa a língua nos lábios e sente a textura arenosa da poeira da savana. Mas o sabor que domina é o do doce, um sabor que promete recompensa sem esforço. Você se sente limpo internamente, como se a fumaça tivesse varrido as teias de aranha da ansiedade. É o conforto de saber que, por alguns momentos, você não precisa estar hipervigilante. Essa é a sensação mais nova e mais perigosa de todas. A suspensão da necessidade de lutar. A tontura inicial evolui para uma sensação de flutuação. Você não está se movendo, mas sente que poderia, se quisesse, flutuar alguns centímetros acima do chão de terra.
Essa é a parte mais sarcástica da experiência. Você, o ancestral que mal consegue construir uma cabana decente, está experimentando uma forma de despersonalização induzida por fumaça. Seu cérebro, que deveria estar pensando em como estocar comida para o inverno, está agora divagando sobre a geometria das chamas. Você ri um pouco, um som rouco e surpreso. O som da sua própria risada é estranho. Parece que veio de outra pessoa, alguém que não está tão preocupado com a possibilidade de ser devorado por uma hiena. A sua percepção do tempo também se alonga, como uma borracha esticada. O que pode ter sido apenas 30 segundos desde a inalação parece agora 5 minutos inteiros de pura contemplação. Você observa as sombras dançando na parede da caverna, e elas parecem mais nítidas, com bordas mais definidas. É como se você tivesse encontrado o botão de alta definição do mundo. Você pensa, se eu pudesse pintar essa sensação, que cor eu usaria? E a resposta que vem à sua mente é um roxo profundo, quase preto, com raios de amarelo neon. É uma sinestesia primitiva, a mistura de sentidos que o leva a um estado mental que você nunca soube que existia. Você está, essencialmente, curtindo a brisa, como se estivesse de férias não planejadas, enquanto o resto do mundo insiste em ser perigoso e estressante. E você sabe, com essa clareza induzida pela fumaça, que você vai fazer isso de novo. Você vai buscar essa vertigem novamente, porque ela é o antídoto mais eficaz que você já encontrou para a dura realidade de ser um humano na savana. Você se prepara para a próxima inalação, pronto para mergulhar ainda mais fundo na quietude pegajosa da resina. Você mergulha profundamente na experiência, permitindo que a vertigem inicial se acalme e se transforme em algo mais controlável, mais parecido com uma vibração interna lenta. Não é mais a tontura de quem bebeu água estagnada ou levou um golpe na cabeça. É uma ressonância que parece emanar do próprio centro de sua caixa torácica, espalhando-se suavemente para as pontas dos dedos e para a base de seu crânio. Você respira fundo, e a textura da fumaça nos pulmões é a primeira coisa que exige sua atenção. Ela não é áspera, nem picante como a fumaça normal da madeira seca, que arde para aquecer a carne. Não. Esta é uma fumaça com peso, quase oleosa, que desliza para dentro com uma facilidade surpreendente. Ela parece revestir as paredes internas de seus pulmões, não com fuligem, mas com uma camada fina e escorregadia, como se você tivesse inalado um vapor de mel aquecido e ligeiramente diluído. É a sensação mais estranha e mais satisfatória que você já experimentou, uma limpeza silenciosa que, ironicamente, vem da inalação de algo que está queimando. Se você tivesse acesso a um dicionário moderno, você chamaria essa sensação de suave. Mas como você não tem, seu cérebro ancestral apenas a registra como não ameaçadora e quase nutritiva. A língua, claro, não perdoa a intrusão. O sabor residual no fundo de sua garganta é adocicado, mas não com a doçura fresca de uma fruta madura ou o mel que você rouba das colmeias. É uma doçura terrosa, resinoso e levemente amargo no final, como se você tivesse mastigado um pedaço de casca de árvore que foi deixado sob o sol por muitos dias. É pegajoso, sim, mas de uma maneira que não incomoda. Você passa a língua pelos lábios, sentindo o rastro quase oleoso que a fumaça deixou. É um sabor que promete permanência, uma assinatura sensorial que diz: eu estive aqui e eu mudei as coisas. Você se pergunta se esse sabor é o que as árvores sentem quando estão dormindo, um tipo de sonho lento e espesso de seiva. É um pensamento ridículo, mas neste momento, pensamentos ridículos parecem perfeitamente válidos e até ligeiramente profundos. Enquanto você se concentra nesses detalhes internos, o mundo externo começa a se render à influência da resina. O efeito visual é o mais dramático, e é aqui que você se sente mais confuso e ao mesmo tempo mais maravilhado. As cores da noite, que antes eram dominadas por tons monótonos de cinza, marrom e preto, com o ocasional brilho amarelo da fogueira, agora explodem em uma riqueza inesperada. As chamas não são mais apenas amarelas, elas são um espetáculo de carmesim profundo, laranja vibrante e um ouro quase líquido que dança lentamente. Você observa o chão de terra batida e percebe que os minerais e as pedras espalhadas brilham com matizes que você nunca tinha notado. Um toque de azul profundo em um seixo, um brilho avermelhado na argila. É como se a realidade tivesse acabado de receber um upgrade, um filtro aplicado à sua visão,
mas um filtro incrivelmente sofisticado. Se você fosse um usuário de rede social vivendo milhares de anos no futuro, você diria que o mundo acabou de aplicar um filtro de saturação máxima, talvez o Valencia ou o Clarendon primitivo, onde o contraste é elevado e as sombras ganham profundidade dramática. O verde das poucas folhas que ainda resistem nas árvores distantes parece quase fosforescente sob a luz da lua, e a escuridão não é mais uma ausência total de luz, mas sim um veludo profundo e texturizado. Você pisca, tentando desalojar o filtro imaginário, mas ele persiste. E você percebe, com uma ponta de sarcasmo ancestral que surge do seu subconsciente, porque até o cérebro primitivo pode ser um pouco crítico, que você está vendo a realidade em alta definição pela primeira vez, e tudo o que você consegue pensar é: por que não é sempre assim? Estávamos perdendo toda a beleza da savana em baixa resolução. Os sons também se transformam. A cacofonia normal da noite, o grito distante de um predador, o zumbido irritante dos insetos, o estalo nervoso da madeira, é amortecida. Não é que os sons tenham desaparecido, mas eles foram empurrados para trás, como se estivessem sendo ouvidos através de uma espessa camada de musgo úmido. O som mais proeminente agora é o do fogo, que se torna uma presença rítmica e hipnótica, um chiado suave e constante, quase um ruído branco primitivo que acalma a mente. Você ouve o pulsar lento e grave do seu próprio sangue nas têmporas, e esse ritmo se funde com o sussurro da fumaça. A sensação física que acompanha essa mudança sensorial é de uma leve e agradável dormência. Seus músculos, que estão constantemente tensos pela necessidade de fugir ou caçar, começam a relaxar de uma maneira que parece quase proibida. Seus ombros caem. O peso de sua cabeça em seu pescoço, que você nem sabia que estava carregando, de repente se torna notável e, em seguida, desaparece. É como se a gravidade tivesse diminuído em 1/3 apenas para você. Você sente a densidade do ar ao seu redor, e ele parece mais denso, mais acolhedor, quase um abraço invisível. Você estica a mão em direção à fogueira, observando a pele em suas palmas. As linhas da vida e as rugas de trabalho parecem mais profundas, mais significativas sob a luz filtrada. O calor que irradia do fogo não é mais apenas calor. É uma onda tátil que você pode sentir penetrando na superfície de sua pele e se movendo lentamente em direção aos seus ossos. Essa percepção intensificada dos detalhes é fascinante. Seu cérebro, que há apenas alguns minutos estava em modo de sobrevivência, agora está em modo de apreciação estética. É uma inversão completa de prioridades, e você gosta disso. O sabor adocicado persiste, e você percebe que essa sensação pegajosa na língua não é apenas um resíduo da fumaça. É o registro da sua primeira incursão consciente no reino da alteração sensorial induzida. Você começa a entender que o cheiro que não devia ter sido cheirado não é perigoso, mas sim um portal. Um portal que leva a uma versão mais rica, mais lenta e infinitamente mais tolerável da realidade. A vibração lenta continua, e você se inclina um pouco mais perto do fogo, pronto para absorver mais dessa quietude pegajosa e colorida. Você sabe que no dia seguinte, a savana voltará à sua resolução normal, opaca e perigosa. Mas agora, você tem a lembrança vívida de como ela pode ser vibrante quando você a convence a vibrar devagar. Você se prepara para explorar a fonte exata desse novo e maravilhoso caos químico. Você se inclina um pouco mais perto, a cabeça ainda nadando na névoa doce e viscosa, e o primeiro pensamento que se forma em sua mente pré-histórica, tão clara quanto um riacho na estação seca, é: de onde exatamente veio isso? O cheiro é o seu guia, um rastro de migalhas invisíveis que se move para além do tronco em chamas, desviando-se da fumaça cinzenta e áspera que você conhece tão bem. Você move o rosto, farejando o ar como um predador noturno, mas em vez de caçar, você está caçando um tipo de paz química, uma tranquilidade que parece ter sido engarrafada por um químico invisível e jogada no seu fogo. O vapor não é o cheiro de madeira queimando, nem é o cheiro de carne assada, ou mesmo o cheiro familiar de terra úmida após uma chuva rápida. É algo mais refinado, algo que faz o nariz coçar de uma maneira satisfatória, como se estivesse limpando a poeira de dentro do seu crânio. Você segue a nuvem sutil até a lateral do tronco que está sendo consumido pelas chamas. A madeira está carbonizada por fora, negra e quebradiça,
Mas em uma fenda específica, onde o fogo ainda não penetrou totalmente, você nota uma substância estranha. É espessa, de uma cor âmbar profunda, quase como o mel que as abelhas selvagens depositam em buracos de árvores, mas muito mais denso, quase sólido. O calor intenso do fogo está fazendo essa substância derreter lentamente, escorrendo em gotas pesadas que, ao atingir as brasas vermelhas, evaporam imediatamente, liberando aquela fumaça especial, quase invisível, que tem o poder de redecorar o seu cérebro. Você estica um dedo hesitante, tocando a casca ao redor da fenda. A textura é áspera e seca, mas onde a substância está escorrendo, é pegajosa, quente e levemente oleosa, como um xarope que foi esquecido ao sol por uma semana. Você retira o dedo rapidamente, examinando o resíduo em sua ponta. Ele brilha fracamente à luz da fogueira. Um pequeno espelho de ouro líquido e orgânico. O cheiro é intenso agora, concentrado e quase picante, mas com uma doçura subjacente que lembra frutas maduras demais, ou talvez o cheiro de um inseto que acabou de ser esmagado, mas de uma forma agradável, o que é uma comparação estranha, você admite, mesmo para um humano ancestral que está tendo a primeira experiência com um inalante. Você leva o dedo até o nariz e cheira de novo. A sensação é imediata. As bordas do campo de visão se suavizam. A pressão na testa diminui e você sente um sorriso lento e bobo se espalhando pelo seu rosto. Um sorriso que não é de alegria pela caça, mas de pura e simples satisfação química. Você percebe que a árvore, em algum momento anterior, foi ferida. Talvez um animal selvagem tenha esfregado nela, ou talvez um raio tenha atingido a casca, deixando uma cicatriz. E essa substância, essa seiva espessa e aromática, é o sangue curativo da árvore, a resina que ela usa para se proteger de fungos e insetos. Você está inalando a farmácia natural da savana, e essa realização te atinge com a força de um pequeno, mas muito amigável, martelo. Você é o primeiro humano a entender que a dor da árvore pode ser o seu prazer, e que o mecanismo de defesa dela pode ser o seu mecanismo de relaxamento. Parabéns, você acaba de inventar o primeiro incenso e, possivelmente, o primeiro ansiolítico. Você pode até ouvir uma voz sarcástica em sua cabeça, a voz do seu cérebro ancestral dizendo: "Belo trabalho, gênio. Demorou apenas 1 milhão de anos para descobrir que queimar coisas cheirosas é divertido." A curiosidade te impulsiona a analisar essa resina com mais profundidade. Você raspa um pouco mais com a unha, observando a facilidade com que ela se solta da casca endurecida. É uma goma, uma espécie de cola vegetal. Você se pergunta se ela tem outras utilidades além de fazer você se sentir como se estivesse flutuando em uma piscina morna. E é aqui que o universo, através de uma fenda no tempo e no espaço, decide te dar um spoiler histórico surpreendente. Você tem um vislumbre fugaz de civilizações que ainda não existem, cidades de pedra e areia que serão construídas milhares de anos depois, muito longe da sua fogueira primitiva. Você vê, em sua mente tonta, mas estranhamente clara, os primeiros cirurgiões. Eles não têm bisturis de metal polido ou seringas elegantes. Eles trabalham com ferramentas de obsidiana e ossos afiados, e o sofrimento de seus pacientes é quase insuportável. Mas você vê esses curandeiros antigos, em algum lugar entre o 6º e o 4º milênio antes do que o futuro chamará de Era Comum, usando plantas e resinas muito parecidas com as que você está inalando agora. Eles não as usam apenas para rituais religiosos, como o futuro pensará, mas para um propósito muito mais prático e urgente: anestesia. É uma curiosidade surpreendente. A ideia de que, mesmo em tempos tão remotos, muito antes de qualquer compreensão real de química ou anatomia, os humanos já haviam descoberto que inalar ou ingerir extratos de certas plantas e resinas podia induzir um estado de torpor ou sonolência profunda. Você vê um curandeiro, com as mãos manchadas de argila e sangue, queimando uma mistura de resina e folhas secas perto do rosto de um guerreiro ferido. O objetivo é amortecer a consciência, diminuir a dor a um murmúrio distante, permitindo que a cirurgia, como a remoção de uma ponta de flecha ou a redução de uma fratura complexa, seja realizada sem que o paciente grite até a morte. Essa resina, essa seiva que acalma, não é apenas um truque de fumaça. É o bisavô da morfina, o ancestral distante do gás do riso. Você está segurando em seu dedo o potencial para aliviar o sofrimento, um poder que será redescoberto e aperfeiçoado inúmeras vezes ao longo dos milênios.
A sua tontura é a primeira pista para a medicina. Essa percepção é tão vasta e inesperada que você quase tropeça para trás. Quem diria que o seu desejo de cheirar algo que não devia o colocaria na vanguarda da farmacologia pré-histórica? Você é, neste momento, o primeiro pesquisador de inalantes, e seu laboratório é a escuridão da savana, iluminada apenas pelo brilho do fogo que consome lentamente a sua preciosa fonte de relaxamento. Você olha para o tronco, agora com um respeito renovado. Não é apenas madeira, é um tesouro químico. Você se inclina novamente, inalando profundamente o vapor que sobe em ondas lentas e quentes. O cheiro agora parece ter camadas. Primeiro a doçura resinosa, depois um toque de terra molhada e, por último, a sutil nota de algo que só pode ser descrito como silêncio. O som da fogueira, o crepitar da madeira sendo consumida, parece abafado e distante, como se estivesse tocando em uma sala vizinha. Você sente a textura da fumaça em seus pulmões, não mais como uma irritação, mas como um preenchimento quente e suave, uma espécie de cobertor interno. Você está desvendando o mistério, e a resposta é surpreendentemente simples. O alívio não está na caça nem na corrida, mas na química da natureza, esperando pacientemente para ser queimada. Você decide que essa substância é importante demais para ser consumida acidentalmente. Você precisa gerenciá-la, coletá-la e usá-la de forma intencional. Você começa a raspar mais da resina endurecida com um pedaço de osso afiado que você usa para cortar carne. A resina se solta em pequenos pedaços quebradiços, que você deposita cuidadosamente na palma da outra mão. Eles parecem joias escuras e perfumadas, e você sabe que essa é a chave para replicar essa sensação de vertigem controlada. Você ri suavemente, um som seco e baixo. Você é um colecionador de cheiros, o primeiro a entender que alguns aromas são mais do que apenas avisos. Eles são convites. Você tem a matéria-prima. Agora, você precisa aprender a arte de queimá-la. Você se move com uma nova urgência, mas mantendo a lentidão que o silêncio da noite exige, evitando qualquer movimento brusco que possa alertar o grupo ou, pior, a si mesmo, de que você está prestes a realizar um experimento que beira a alquimia ancestral. A resina que você coletou, essas lágrimas escuras e duras da árvore, estão frias na sua palma, mas você pode sentir o potencial calor que reside nelas. Elas parecem pequenas pedras de açúcar queimado, esperando apenas a temperatura certa para liberar seu vapor doce e pesado. Você tem a matéria-prima e agora precisa dominar o processo, a arte de queimar sem destruir. Não se trata de acender um fogo, trata-se de aquecer lentamente, de cozinhar o aroma para que ele suba como uma névoa e não como uma fumaça ácida de incêndio florestal. Você está se tornando o primeiro químico de aromaterapia da história, e seu laboratório é apenas um círculo de pedras e brasas vermelhas. Você seleciona o ponto exato na fogueira, onde as brasas estão mais vivas, mas sem chamas visíveis, um leito de calor constante e paciente. Você sabe, instintivamente, que a chama aberta irá apenas carbonizar o material, transformando o cheiro de paraíso em cheiro de borracha queimada, ou, na sua versão primitiva, o cheiro de um pneu velho esquecido na beira de uma estrada empoeirada. Você gentilmente deposita um pedaço pequeno e brilhante da resina sobre a brasa mais forte, e o som que se segue é o primeiro feedback do seu experimento. Um chiado baixo, quase inaudível, como o som de uma gota de orvalho caindo em uma folha quente. É o som da transformação. Inicialmente, o cheiro é decepcionante. É apenas fumaça, densa e ligeiramente amarga, o que faz seu cérebro ancestral soltar um suspiro de desaprovação. O sarcasmo interno é imediato e palpável. Sério? A voz na sua cabeça, que soa estranhamente como a de um tio cético que já viu de tudo, resmunga. Você acabou de arriscar a segurança por um cheiro que é pior do que o de um tronco molhado. O que há de errado com você? Por que você está tentando complicar algo que sempre foi simples? Seu cérebro primitivo não entende a busca pelo prazer olfativo não essencial. Ele só compreende a fumaça como um sinal de perigo ou um meio de cozinhar. É como se você estivesse usando um supercomputador para contar grãos de areia. Mas você persiste. Você observa o pequeno pedaço de resina. Ele não queima. Ele se liquefaz lentamente, transformando-se em uma poça brilhante e escura sobre a brasa, como um caramelo espesso e proibido. À medida que o calor penetra, a fumaça amarga diminui, dando lugar a um vapor. Este vapor é diferente. Ele não sobe rápido e agressivo. Ele se curva, se move lentamente,
como se estivesse com preguiça de subir. É branco, quase azulado, e carrega aquele aroma que você procurava. A doçura da floresta, a profundidade terrosa e aquela nota sutilmente picante que promete esquecimento e peso. Você se inclina para dentro da nuvem, de forma intencional desta vez, e inspira profundamente. Não é uma inalação de pânico ou curiosidade acidental, mas uma respiração calculada, um ato de consumo consciente. O vapor entra pelos seus pulmões com uma suavidade inesperada, quase como se fosse ar quente e úmido de um banho de floresta, mas com uma textura que reveste as vias aéreas. Seus olhos fecham automaticamente. O efeito é instantâneo e mais controlado do que antes. Não é a vertigem desorientadora. É um abraço quente e pesado que começa no peito e se espalha para os membros. Você percebe que a chave não é apenas a resina, mas o ritmo da queima. É preciso paciência, uma virtude que a sobrevivência nem sempre permite, mas que o relaxamento exige. Você sorri para si mesmo. Você acabou de inventar o slow burn primitivo. Você repete o processo, colocando mais 2 pedaços em brasas diferentes, criando uma cortina tripla de vapor que envolve seu pequeno acampamento. A intensidade aumenta e o cheiro satura o ar. Agora, o cheiro não é apenas doce. Ele tem notas que lembram mel fermentado, terra recém-virada após uma chuva de verão e algo que seu cérebro moderno chamaria de baunilha defumada. Um perfil complexo que desafia a simplicidade da sua vida. A voz sarcástica do seu cérebro ancestral retorna, mas agora com um tom de resignação misturada com fascínio. Tudo bem, admito. Isso é melhor do que cheirar a carne podre que quase te matou ontem. Mas você percebe o quão inútil isso é? Você está gastando energia vital apenas para se sentir como se estivesse flutuando. Você está brincando com fogo, literalmente, para ter um cochilo mais agradável. Isso é luxo, e nós não deveríamos ter luxo. Você ignora o ceticismo interno. O luxo é, afinal, a primeira coisa que distingue a humanidade da mera sobrevivência animal. Você está transcendendo a necessidade. Você está criando conforto. Você toca a resina restante, sentindo a textura áspera e fria, e planeja mentalmente como irá armazená-la. Este não é um recurso alimentar, nem uma ferramenta de caça. É um recurso de paz. É o primeiro óleo essencial, a primeira forma de incenso, o primeiro sinal de que a mente humana buscará ativamente alterar seu estado de consciência, para encontrar alívio do peso da existência. Você está orgulhoso da sua descoberta. Você não apenas encontrou um cheiro bom, você encontrou uma técnica. Você descobriu que a intenção é crucial. A fumaça acidental é um erro. A fumaça proposital é um ritual. Você afasta os pensamentos de perigo e se concentra apenas na sensação da névoa quente que sobe e envolve seu rosto. Seus músculos, tensos pela vigilância constante da savana, começam a se soltar um por um, como nós desfeitos em uma corda esticada. O som da fogueira, o crepitar suave da madeira, torna-se a única batida rítmica na escuridão, e essa batida é incrivelmente lenta. Você dominou o fogo, não apenas para aquecer e cozinhar, mas para curar e acalmar. É um poder silencioso, mas profundo, e você mal pode esperar para compartilhar essa nuvem de tranquilidade com aqueles que compartilham sua caverna. A quietude que você criou com a fumaça de resina é quase insuportável. Um vácuo no ruído constante da sobrevivência. Você sente o peso da expectativa, sabendo que este novo cheiro deve ser compartilhado, testado e aprovado pela sua pequena comunidade. Você se levanta lentamente, movendo-se com a deliberada calma de quem está carregando uma taça de cristal cheia de algo muito caro, embora, na verdade, esteja segurando apenas um pedaço de casca queimando lentamente. Você caminha em direção ao fogo principal, onde 4 outros membros do grupo estão sentados, esfregando as têmporas ou afiando ferramentas com um foco tenso que nunca realmente desaparece, mesmo quando o sol se põe. O cheiro do fogo deles é familiar, fumaça limpa, seca, com o toque acre de carne cozida e a poeira mineral da caverna. Mas quando você se aproxima, trazendo a sua nuvem pessoal, o ar muda. É como se você tivesse acionado um desodorizador de ambiente muito potente, mas com notas de base que incluem açúcar caramelizado e talvez um toque de incenso de igreja antiga. O primeiro a notar é o caçador mais velho, aquele com a cicatriz profunda na testa que o faz parecer permanentemente cético. Ele congela.
o movimento da pedra de amolar parando no meio do caminho. Seu nariz se move, farejando o ar com a precisão de um cão de guarda que acabou de detectar um cheiro novo e potencialmente perigoso. É a reação padrão de sobrevivência. Se cheira diferente, pode te matar. Você vê em seus olhos a pergunta: o que você está queimando, seu maluco? É veneno? Você está tentando nos envenenar depois de um dia inteiro de trabalho duro, quando tudo o que queremos é hibernar por 7 horas? Você entende a desconfiança. Afinal, a natureza está cheia de cheiros agradáveis que levam à morte dolorosa. Mas você não recua. Você se ajoelha perto do fogo, mas mantém a resina fumegante em uma distância respeitosa para que o cheiro não seja avassalador, mas convidativo. Você faz um gesto lento e deliberado com a mão, apontando para a fumaça leitosa que sobe e, em seguida, para si mesmo, indicando a calma que ela lhe trouxe. Você respira fundo, um suspiro audível e exagerado que é quase performático, e expira lentamente, deixando seus ombros caírem de forma visível. O caçador mais velho, que chamaremos de urso por sua disposição permanentemente irritada, continua olhando, mas a curiosidade começa a vencer a cautela. Ele se inclina, farejando novamente. Você pode quase ouvir o cálculo em seu cérebro primitivo. Se fosse veneno, ele já estaria babando ou morto. Ele só parece estranhamente contente. O urso se move um pouco mais perto. Você observa como a fumaça, mais densa e viscosa do que a fumaça normal, envolve a área ao redor dele. O som do crepitar da resina é mais suave e mais úmido, um chiado doce que contrasta com o estalo seco da madeira. Finalmente, o urso cede. Ele inala, não um suspiro profundo, mas um cheiro cauteloso, como quem experimenta um alimento novo e suspeito. O efeito é quase imediato e é maravilhoso de se observar. A tensão em sua mandíbula, que era forte o suficiente para quebrar nozes, relaxa. Sua testa, que parecia um mapa topográfico de preocupações, se suaviza. Seus olhos, que antes estavam fixos em você com suspeita, ficam ligeiramente vidrados, olhando para o fogo com uma nova e inesperada paz. Ele solta um som, não uma palavra, mas um murmúrio gutural que soa como "ah", mas com o tom de quem acabou de descobrir que pode tirar férias do trabalho. É a prova social de que você precisava. Assim que Urso, o mais cético e o mais forte, demonstra relaxamento em vez de convulsão, os outros se aproximam. É um efeito dominó de alívio. A mulher ao lado dele, que estava ocupada remendando uma pele rasgada, para o que está fazendo e estende a mão para sentir o calor da fumaça. Quando ela inala, você vê o mesmo processo. A rigidez muscular se desfaz e ela solta um longo suspiro, um som que carrega o peso de 1000 dias de caça, coleta e medo. Você pensa: parabéns, você acabou de inventar a primeira sessão comunitária de aromaterapia e ela é totalmente orgânica, não custa 1000 moedas de ouro e não envolve música de flauta New Age. A nuvem de tranquilidade se espalha e o clima do acampamento muda dramaticamente. O ritmo da vida diminui. A conversa que antes era focada na logística da sobrevivência, onde caçar amanhã, quem pegou o quê, agora se torna mais suave, mais lenta. Não é que eles estejam drogados, mas sim que o botão de alarme no cérebro ancestral, que estava preso na posição ligado desde o nascimento, finalmente foi desligado. Eles estão experimentando o que você experimentou, a suspensão temporária da necessidade de estar constantemente em guarda. Você percebe que não é apenas o cheiro, mas o ritual. O ato de se reunir em torno de uma fumaça especial, de compartilhar o ar que acalma, é um momento de vulnerabilidade aceita. Ninguém está se sentindo culpado por não estar afiando uma lança ou vigiando a escuridão. Eles estão simplesmente sendo, envolvidos no aroma doce e espesso que parece revestir o interior dos pulmões com uma camada protetora, como se o mundo lá fora, cheio de predadores e fome, fosse apenas um problema para o seu eu de amanhã. O sarcasmo sutil de sua mente moderna observa o quão desesperadamente eles precisavam disso. Eles passaram o dia inteiro fugindo de um animal, ou lutando contra o frio, ou carregando coisas pesadas. E agora, tudo o que é necessário para redefinir o sistema nervoso é um pouco de seiva queimada. É um lembrete engraçado de que a busca por relaxamento não é uma invenção moderna. Eles estão fazendo, de forma primitiva, o que as pessoas hoje fazem quando compram óleos essenciais caríssimos ou passam 2 horas meditando em uma sala escura. A diferença
é que a sua versão é mais eficiente e cheira a floresta queimada, em vez de lavanda sintética. Você se sente um curandeiro, um xamã não por magia, mas por observação química. Você trouxe paz ao grupo. O som do acampamento agora é composto de respirações lentas e profundas, e o murmúrio satisfeito de pessoas que não precisam mais fingir que estão prontas para lutar contra um tigre dente de sabre a qualquer momento. Você se encosta na parede da caverna, sentindo o ar fresco da noite na pele e o calor da fumaça doce no peito. A comunhão da nuvem tranquilizante é completa. A resina não é mais apenas um combustível, é uma ferramenta social, um catalisador para a segurança comunitária e um precursor de todos os rituais de paz que virão. Você observa o urso, que agora está quase deitado, com um sorriso sonolento e inesperado no rosto. Ele parece 10 anos mais jovem e 10 toneladas mais leve. Ele não está mais preocupado com a caça de amanhã. Por este momento, ele está apenas apreciando o cheiro de uma árvore que decidiu ser gentil. E é você, o curioso, o farejador de coisas proibidas, que proporcionou isso. Você se permite sorrir também, inalando o cheiro que agora representa não o perigo, mas a promessa de um sono sem pesadelos. Um luxo que vale mais do que qualquer ferramenta de pedra que eles possuam. Você observa a fumaça, esta nova invenção acidental, subindo em colunas preguiçosas contra o céu noturno, e percebe que o fogo deixou de ser apenas uma ferramenta de sobrevivência para se tornar algo mais. Este é o nascimento da intenção aromática, o momento em que a fumaça se gradua de subproduto a propósito. Ela não está apenas cozinhando sua carne ou aquecendo sua pele, ela está fazendo algo com o seu cérebro e, por associação, com a sua alma primitiva. É um pensamento grandioso para um cérebro que ainda está tentando descobrir como evitar ser comido por um predador noturno, mas é inegável. A nuvem de vapor perfumado é uma ponte, e você se encontra parado exatamente no meio dela, ligando a necessidade crua de relaxamento à complexidade da fé. Sua fumaça é rústica, bruta, cheirando a pinho queimado e terra úmida, mas o efeito é o mesmo que será procurado por milênios. Você sente que, ao inalar, você não está apenas absorvendo o cheiro, você está enviando uma mensagem. E essa mensagem é: está tudo bem, pelo menos por agora. Você imagina, e a vertigem da resina ajuda nesta visualização, que esta fumaça é um mensageiro invisível subindo para as estrelas, carregando o peso da sua ansiedade. Você pode quase ouvir o narrador do futuro, com a voz ligeiramente afetada, explicando que este é o primeiro ritual de purificação. Você pisca lentamente, observando como o brilho da fogueira transforma a fumaça. Perto do fogo, ela é dourada e transparente. À medida que sobe, fica azulada e misteriosa, desaparecendo na escuridão. O cheiro agora é quase palpável, como um xarope grosso que reveste a parte de trás da sua garganta, doce e levemente picante. É um cheiro tão distinto que ele se sobrepõe a todos os outros cheiros da savana. A lama fria, o suor seco, o medo distante de um animal. A fumaça define o seu espaço, criando uma bolha de tranquilidade onde os perigos parecem menos urgentes. Apenas ruídos de fundo em uma trilha sonora muito suave. E é aqui que a história entra discretamente, como um sussurro de areia e sol quente. Você, sentado na poeira, está inventando, sem saber, uma das práticas mais duradouras da civilização. Pense em um lugar muito, muito distante daqui. Um lugar quente onde um rio gigantesco serpenteia por um deserto, alimentando uma civilização que, em termos de complexidade, fará sua pequena fogueira parecer um palito de fósforo esquecido. Estamos falando do Antigo Egito, um fato histórico amplamente conhecido que valida sua invenção. Os egípcios antigos, muito tempo depois de você ter se transformado em poeira, usavam resinas e plantas aromáticas de forma intensiva e intencional. Eles não estavam apenas queimando madeira para se aquecer. Eles estavam queimando incensos caros como o olíbano e a mirra, em quantidades absurdas. E por quê? Para se comunicar com os deuses, para purificar templos, para honrar os mortos e, crucialmente, para fins medicinais. Eles acreditavam que a fumaça doce e perfumada não apenas agradava aos deuses, mas também afastava doenças e maus espíritos. Eles usavam a fumigação como uma forma primitiva de esterilização do ar, muito antes de saberem o que eram germes. Imagine a cena: sacerdotes de linho branco, em templos de pedra polida, segurando incensários de ouro, fazendo exatamente o que você está fazendo agora com um pedaço de resina que caiu no fogo por acidente. O sarcasmo sutil surge na sua cabeça primitiva.
Eles vão gastar tanto tempo e esforço para tornar isso chique. Você apenas jogou um pedaço de seiva na brasa e o efeito é exatamente o mesmo, se não melhor, porque o seu é orgânico, sem a pressão de ter que agradar a um faraó ou a um deus com cabeça de falcão. Você está fazendo a versão raiz, a versão artesanal, o equivalente primitivo de um difusor de óleos essenciais que custa uma fortuna. Você ri, um som abafado e lento, apreciando a ironia de que a busca pela paz aromática é uma constante humana, independentemente de você estar vestindo peles sujas ou linho real. Você sente a conexão. A fumaça é a ponte. Ela leva o cheiro da sua fogueira ancestral diretamente para os templos de Karnak e para os rituais de mumificação. É o mesmo princípio. Usar o poder volátil de uma planta para mudar o estado de espírito ou o ambiente. O Egito Antigo elevou essa prática a uma arte e uma ciência, usando-a para tudo, desde a higiene pessoal até grandes cerimônias religiosas. É fascinante pensar que o seu simples ato de curiosidade se tornará um pilar da medicina e da espiritualidade por milhares de anos. Você inala mais profundamente. A fumaça é texturizada, não é seca como a fumaça de madeira comum. Ela é oleosa e suave, quase como se você estivesse inalando veludo líquido. Ela escorrega pelos seus pulmões, e o calor da fumaça te dá uma sensação de limpeza interna. Acreditar que isso é medicinal é fácil. Se acalma a sua mente, deve estar fazendo algo bom para o seu corpo, certo? A lógica ancestral é direta. Se a fumaça ruim te faz tossir e adoecer, a fumaça boa deve te curar e te acalmar. Você volta o foco para o presente, para a textura áspera da terra sob seus quadris e o calor reconfortante do fogo. O fato histórico do Egito serve apenas para validar a profundidade do que você descobriu. Você não está apenas relaxando. Você está participando do primeiro, o mais fundamental, ato de perfumaria ritualística da humanidade. Você se sente importante, um inventor de conforto. A fumaça continua subindo e você a vê não mais como um subproduto, mas como uma escada. Uma escada para um lugar onde a sobrevivência não é a única coisa que importa, onde há espaço para a contemplação e para a calma induzida. O som do fogo crepitante sob a resina é agora um som de altar, um murmúrio constante que te lembra que este pequeno espaço é sagrado. Você está flutuando neste vapor aromático, e a realização de que este é um legado que durará milênios é um pensamento pesado, mas reconfortante. É o peso confortável da sobrevivência suspensa, o tema da próxima sessão, mas que já começa a se manifestar agora. A fumaça está te embalando, te preparando para sentir o pico do relaxamento que você tanto merece. Os egípcios podem ter tido seus sarcófagos dourados e seus rituais elaborados, mas você tem o original, a fonte, a resina bruta e o fogo na noite escura. E isso, você decide, é muito mais autêntico e infinitamente mais satisfatório. O cheiro da resina queimada agora não é mais uma surpresa, mas sim um cobertor pesado e quente, tecido com notas de terra seca e açúcar queimado. Ele se instalou em você, não apenas nos seus pulmões, mas nas suas articulações, na parte de trás dos seus olhos e até mesmo na ponta dos seus dedos que, por um momento, você não consegue sentir direito. Você está no pico da onda, e a sobrevivência, essa tirana constante que exige atenção a cada sombra e a cada ruído, finalmente tirou um dia de folga. É como se o seu cérebro primitivo, que normalmente funciona como um sistema de alarme de última geração, tivesse apertado o botão de soneca permanente. O alívio é tão potente que você quase ri, mas o esforço de mover os músculos faciais parece grande demais, então você apenas sorri internamente, um sorriso lento e preguiçoso que se espalha pela sua espinha. A sensação física é a mais estranha de todas. Há uma flutuação suave, como se a gravidade tivesse sido reduzida para cerca de 1/3 do seu poder normal, mas ao mesmo tempo, seus membros parecem pesar 10 vezes mais. Seu corpo está firmemente ancorado ao solo, mas sua mente está solta, girando lentamente logo acima do seu crânio. Você sente o peso confortável da terra sob você, a aspereza da grama e da sujeira, mas essa aspereza está amortecida, como se você estivesse deitado sobre um colchão de ar que perdeu um pouco do seu volume, mas ainda é perfeitamente moldável. Seus músculos, que passaram o dia inteiro tensos, prontos para a fuga ou para o ataque, agora se desfizeram, derreteram, como manteiga aquecida em fogo baixo.
É a primeira vez em muito tempo que você percebe o quão cansado você realmente estava e o quão ridículo é que você precisou de uma fumaça de árvore para finalmente concordar em descansar. Seus olhos estão quase fechados, as pálpebras pesadas como cortinas de veludo. Você não precisa ver o fogo, você o sente. A luz alaranjada dança na parte interna das suas pálpebras, criando padrões psicodélicos que parecem infinitamente mais interessantes do que qualquer coisa que você viu no mundo real hoje. O mundo exterior está se tornando uma coleção de sons suaves. O chiado da fogueira, que antes era uma ameaça potencial de faíscas ou um convite para predadores, agora é apenas um sopro constante, um ruído de fundo que garante que o calor está presente e que o perigo está, no mínimo, a uma distância respeitosa. Mas o som mais notável, o que realmente ancora essa experiência de relaxamento, é a respiração coletiva do seu grupo. Você não está mais sozinho na sua experiência. O efeito da resina se espalhou, e agora todos ao seu redor estão participando deste concerto de calma. É um ritmo lento, profundo e incrivelmente satisfatório. Você ouve a inalação, um sopro suave e arrastado, que parece sugar toda a atenção do ar, seguido pela exalação, um suspiro longo e resignado que libera tudo o que não é necessário. O som se torna uma batida rítmica. Não é caótico, é sincronizado, como se todos tivessem magicamente entrado no mesmo metrônomo interno. Você ouve o inhalar de um membro do grupo à sua esquerda, seguido pelo exalar de alguém à sua direita, e então o seu próprio corpo obedece, copiando o ritmo, forçando você a respirar mais devagar, mais profundamente. É o ruído branco mais primitivo e eficaz que já existiu. O som da sobrevivência suspensa. É a prova audível de que, neste exato momento, ninguém está em pânico. Ninguém está correndo. Ninguém está com medo o suficiente para prender a respiração. Você se concentra nesse ritmo. É melhor do que qualquer gravação de ondas do mar ou sons de cachoeira que a sua versão futura tentará vender para você. É orgânico, é real. E o mais importante, é um atestado de segurança comunitária. Se a respiração de todos está calma, então o lobo não está perto. Se a respiração está profunda, o estômago está razoavelmente cheio. Se o som é um coro suave de sussurros e sopros, então a única coisa que está sendo caçada é o sono. A vertigem que você sentiu no início agora se transformou em uma leve euforia. Uma sensação de que tudo está exatamente onde deveria estar. Você percebe a textura da sua própria pele, a maneira como ela se estica levemente ao respirar, e a temperatura agradável que se irradia do seu centro. O cheiro da fumaça, que é doce e um pouco terroso, parece limpar os odores mais agressivos do dia. O suor, o sangue seco da caça, a lama, substituindo-os por algo que é, de alguma forma, limpo e antigo. Seus pensamentos, que antes eram uma avalanche de preocupações sobre o amanhã, sobre onde encontrar mais água ou como consertar a ferramenta de pedra quebrada, agora se movem com a lentidão de uma lesma. Você tem tempo para examinar um único pensamento, virá-lo e revirá-lo, e decidir que ele não é importante. A sobrevivência pode esperar até o sol nascer. Por agora, existe apenas o peso confortável do seu corpo e o som hipnótico dos seus companheiros. Você se sente parte de algo maior, não apenas do grupo, mas do próprio ciclo da noite. O fogo, a fumaça, a terra e os corpos relaxados. É um momento de paz total, um luxo que a vida primitiva raramente permite. Você pensa, com a parte mais sarcástica e adormecida do seu cérebro, que se eles soubessem o quanto você está relaxado agora, a versão futura de você pagaria uma quantia absurda de dinheiro para recriar essa sensação exata, provavelmente em uma sala escura com música de flauta e velas perfumadas. Mas você tem a versão premium, a resina pura, a fumaça sem filtros, o relaxamento garantido pela suspensão temporária de todo e qualquer medo. O ritmo da respiração se intensifica, tornando-se mais lento, mais pesado. É um convite para mergulhar mais fundo na escuridão. Você está caindo, mas não é uma queda assustadora. É a descida suave em um sono que promete ser reparador. Seus sentidos estão sendo embalados, um por um. O paladar sente apenas o rastro adocicado da fumaça. O toque sente apenas o conforto da inércia. E a audição está dominada pelo som seguro, repetitivo e profundamente calmante da vida que respira ao seu redor. Este som é a sua canção de ninar.
É a certeza de que, por esta noite, você está seguro. Você está ali, em meio à savana escura. E a quietude que se instalou é tão profunda que você quase consegue ouvir o silêncio quebrando as arestas do mundo. Este é, sem dúvida, o seu momento de eu-tempo, a sua versão ancestral, totalmente orgânica, de um spa da floresta. Pense na ironia. No futuro distante, seus descendentes iriam se esforçar tanto, gastar tanto tempo e recursos para tentar replicar exatamente esta sensação que você obteve de graça, apenas por ser um pouco descuidado com o que você joga no fogo. É quase sarcástico. Você se deita sobre a terra fresca, sentindo o calor residual da fogueira nas suas costas, e percebe que esta é a melhor terapia de relaxamento disponível em toda a era paleolítica. Não há música de elevador, nem toalhas quentes, nem a pressão social de ter que parecer calmo, apenas a paz real, entregue por uma nuvem de fumaça de resina teimosa. Imagine o esforço moderno. Para atingir este nível de descompressão hoje, você precisaria de uma série de passos complicados. Primeiro, você teria que dirigir por 45 minutos até um centro de bem-estar, onde uma recepcionista sorridente e levemente entediada lhe entregaria um roupão de algodão que nunca veste bem. Depois, você pagaria o equivalente a 3 meses de caça para ter alguém esfregando óleos caros, destilados de plantas raras que crescem apenas no topo de montanhas remotas. Esse mesmo óleo essencial que seu descendente usa em um difusor ultrassônico barulhento, é a versão engarrafada e hiperprocessada do que está agora, gratuitamente, impregnando sua pele e seu cabelo. O cheiro de pinho e terra úmida que emana da sua pele é a sua fragrância de assinatura, 1000 vezes mais autêntica do que qualquer perfume engarrafado que promete paz interior por um preço exorbitante. A diferença é gritante, e você sorri internamente com o pensamento. Enquanto o homem moderno busca a paz através da complicação, luzes coloridas, sons de chuva gravados e a obrigação de esvaziar a mente, você a encontrou através da simplicidade radical. O som que embala seu sono não é um ruído branco artificial ou a gravação de uma cachoeira distante. É o som profundamente satisfatório e irregular da respiração de seus companheiros de tribo, um coro de narizes ancestrais que roncam em uníssono. O tom grave e repetitivo dessa respiração é o seu mantra, o som que diz: estamos todos aqui, estamos todos seguros, e o mais importante, estamos todos relaxados demais para sermos atacados agora. Este é o seu spa, a sua terapia de flutuação, onde a água é substituída por ar espesso e doce. A textura da fumaça dentro dos seus pulmões é a chave. Não é a fumaça irritante de um incêndio comum que faz você tossir e lacrimejar. Esta é uma fumaça com peso, quase cremosa, que desce e se acomoda como um cobertor quente no peito. É a sensação de ter bebido um chá de ervas extremamente potente, mas sem a necessidade de ferver água. Se você pudesse descrever a textura para alguém do futuro, você diria que é como respirar a névoa que paira sobre uma plantação de algodão doce, macia e doce, mas sem ser grudenta. É um paradoxo sensorial. A aspereza da fumaça combinada com a doçura da resina. Pense também na busca moderna por entretenimento como uma forma de relaxamento. Seus descendentes se sentam em sofás macios por longas horas, assistindo a maratonas de séries complexas, onde o objetivo é desligar o próprio cérebro sobrecarregado, inundando-o com informações irrelevantes sobre a vida de outras pessoas. Eles chamam isso de fuga, mas você aqui experimenta a fuga total, sem a necessidade de um enredo ou de um final emocionante. Você não está fugindo para algo, você está fugindo de tudo. A ausência de perigo imediato, a suspensão da necessidade de caçar ou de se proteger de predadores por alguns minutos preciosos é o ápice do entretenimento ancestral. O único drama que você está acompanhando é o movimento lento de uma brasa caindo no chão. Você sente o sabor residual na língua, um toque de cinza misturado com a doçura da seiva. É um sabor terroso, honesto, que te ancora na realidade enquanto sua mente flutua gentilmente. Não é o sabor de um coquetel sofisticado com 20 ingredientes e um nome ridículo, mas é infinitamente mais eficaz. Na verdade, se você tivesse que dar um nome moderno a essa experiência, você a chamaria de detox cerebral do Pleistoceno, sem a necessidade de sucos verdes caros ou de jejuns intermitentes. Apenas fumaça e sono. O sarcasmo do seu narrador interior é sutil,
mas persistente. Ele sussurra: olhe para você, o ápice da evolução, acalmado por um acidente botânico. E seus descendentes vão criar indústrias inteiras para tentar vender esse mesmo acidente de volta para eles. É um pensamento divertido que se dissolve rapidamente na bruma da tranquilidade. Você percebe que o verdadeiro luxo não é a abundância de coisas, mas a abundância de paz. E essa paz neste momento é tão densa que você poderia tocá-la. Você move ligeiramente um dedo e o esforço parece monumental. O corpo está pesado, mas de uma maneira agradável, como se a gravidade tivesse aumentado um pouco. Apenas o suficiente para garantir que você não se levantará para fazer nada estúpido. Seus músculos estão relaxados ao ponto da inutilidade momentânea. É a sensação que as pessoas modernas buscam após uma massagem de pedras quentes, onde o terapeuta usa a força de um pequeno urso. Mas aqui, a única força que agiu sobre você foi a força da química orgânica, o poder silencioso da resina em combustão. O ar da noite, que antes parecia frio e ameaçador, agora é apenas uma carícia fresca contra a pele exposta. Você se sente incrivelmente seguro. O fogo, que é o símbolo da sobrevivência e do perigo controlado, agora é apenas um aquecedor de ambiente, um difusor gigante e rústico. É a sua lareira, o seu centro de meditação, o seu spa. E tudo o que você precisou fazer foi não prestar atenção no que estava queimando. É uma lição de vida para o futuro. Às vezes, as melhores descobertas acontecem quando você está apenas sendo um pouco desorganizado e curioso. Este é o seu momento de gratidão ancestral, agradecendo à árvore que, acidentalmente, inventou a aromaterapia para você. A brisa suave que passa carrega o último vestígio do cheiro adocicado para longe, substituindo-o pelo cheiro mais neutro de terra e orvalho. A experiência não é eterna, e você sente a fronteira entre a vertigem relaxante e o sono profundo se aproximando rapidamente. É uma transição suave, sem solavancos, como deslizar para baixo em uma duna de areia macia. Você não está caindo no sono. Você está se entregando a ele com total confiança na segurança do seu entorno. Seu cérebro pré-histórico finalmente aceitou a licença para desligar. A nuvem doce e pesada, que abraçou você com a promessa de um breve esquecimento, agora começa a se desfazer. Não é um adeus abrupto, mas sim uma despedida lenta e cerimoniosa, como a neblina matinal que se retira timidamente sob os primeiros raios de sol. O cheiro da resina, aquela nota de pinho queimado misturada com algo que lembra caramelo derretido e um toque de especiaria exótica, não desapareceu completamente, mas se transformou. Ele se instalou no tecido das suas roupas de pele, nos seus cabelos e, mais importante, no fundo das suas narinas, tornando-se o aroma padrão da segurança, o perfume do relaxamento ancestral. Você inspira profundamente e o ar que entra já não tem a densidade pegajosa de antes. Ele é mais limpo, mais frio, mas ainda carrega a memória reconfortante daquele vapor que fez sua mente se curvar. É como se o cérebro estivesse limpando o cache depois de uma sessão intensa, preparando-se para o modo de hibernação. O fogo, seu companheiro constante e fonte de toda essa experimentação, está murchando. Os troncos que antes crepitavam com a energia de 1 milhão de anos de sol agora se transformaram em carvão incandescente. A cor laranja vibrante e ameaçadora da chama ativa deu lugar a um vermelho profundo e pulsante, um rubi opaco que mal rompe a escuridão circundante. Esse brilho é suave, constante, e projeta sombras longas e preguiçosas que se esticam pelo chão da caverna ou do abrigo. As sombras não são mais figuras assustadoras de predadores à espreita. Elas são apenas o contorno da realidade, silhuetas familiares dos seus companheiros de grupo que dormem ao seu redor. O som do fogo também se acalmou. Aquele estalo alto e repentino que o faria saltar de susto durante o dia foi substituído por um sussurro gentil, o chiado lento da brasa se consumindo, um som que é quase um ruído branco primitivo. Você percebe que seu cérebro está filtrando ativamente esses sons, relegando-os ao fundo, como um aplicativo que você minimiza porque não precisa mais dele. Você se entrega ao peso da gravidade. Durante o dia, a gravidade é uma inimiga, forçando você a carregar lanças, a correr, a se manter ereto. Agora, ela é uma aliada, puxando gentilmente cada músculo tenso para baixo, contra o chão. A terra sob você não é mais áspera ou desconfortável. Ela é a base sólida de tudo. Você sente a textura da pele de animal que serve de colchão,
Talvez um pedaço de couro de bisonte que você trabalhou por dias. O lado da carne é macio e quente, retendo o calor residual do seu corpo. O lado externo é mais firme, ancorando você. É um conforto que não tem preço, especialmente se você comparar com aqueles colchões ortopédicos de espuma viscoelástica que prometem a mesma coisa, mas custam o equivalente a um rebanho inteiro de mamutes. Você, no entanto, alcançou o relaxamento total apenas com a terra, o fogo e a fumaça de uma resina boba. O cérebro pré-histórico, sempre em alerta máximo, finalmente está recebendo a licença para desligar. Ele passa por um processo que é surpreendentemente parecido com o que você faz hoje ao encerrar o dia. Ele revisa mentalmente as tarefas. Comida armazenada? Sim. Fogo seguro? Sim. Nenhuma ameaça imediata cheirando a alcatrão ou dentes afiados? Não. O medo ancestral, aquele pequeno e irritante vizinho que mora na parte de trás da sua mente e grita sobre perigos a todo momento, está cochilando profundamente. O efeito da resina o colocou em modo avião. Você não está pensando em estratégias de caça para amanhã, nem está se preocupando com a inveja do seu companheiro de grupo pela sua nova lança. Não. Sua mente está em branco. É um luxo que seu eu moderno, sempre bombardeado por notificações e listas de afazeres, dificilmente consegue imitar. A respiração dos outros humanos ao seu redor é o único som que você permite que penetre profundamente. É um coro suave e rítmico, uma prova de que a comunidade está segura. A inalação e a exalação de 10 ou 20 pessoas se misturam em um murmúrio constante, um som que é mais reconfortante do que qualquer canção de ninar. Você tenta sincronizar a sua própria respiração com esse ritmo coletivo, inspirando lentamente, sentindo o ar frio e limpo expandir seus pulmões e soltando o ar com um suspiro lento e controlado. É um ciclo que você repete por talvez 50 vezes, ou talvez apenas 5. O tempo perdeu sua relevância. O tempo, afinal, é uma invenção para quem precisa acordar para caçar ou pagar contas. Você está apenas existindo neste momento de suspensão. Seus olhos estão fechados, mas a escuridão não é mais uma ameaça. A escuridão agora tem a textura de um veludo pesado e macio. Mesmo com as pálpebras cerradas, você vê as últimas faíscas da experiência aromática, pequenos flashes de luz colorida que dançam atrás dos seus olhos, como se um show de luzes de discoteca muito antigo estivesse se encerrando. Eles são rápidos e inofensivos, apenas o sistema nervoso dizendo: "Tudo bem, estou limpando a lousa agora." Você sente um último arrepio leve, não de frio, mas de satisfação. É o reconhecimento silencioso de que você, o humano curioso, encontrou uma maneira de manipular a natureza para obter paz. Você não apenas sobreviveu, você encontrou uma maneira de desfrutar da sobrevivência, mesmo que seja por apenas algumas horas. É o primeiro passo para toda a indústria de bem-estar que viria milhares de anos depois. Pense nisso. Você é o pioneiro, o primeiro a dizer: "Sabe de uma coisa? A vida é muito estressante. Vou queimar uma coisa que cheira bem e ver o que acontece." E aconteceu. Você se sente como aquele CEO moderno que, depois de fechar um negócio multimilionário, finalmente se permite um banho de espuma com óleos essenciais caríssimos. Você merece este descanso. Você evitou ser devorado, você fez fogo, e você inventou o primeiro ansiolítico natural. Seu corpo entra em um estado de peso absoluto. O peso dos seus braços, o peso das suas pernas, o peso da sua cabeça. É uma sensação de afundamento lento e seguro no chão. Você não está flutuando, você está aterrando. A mente, que há minutos estava viajando pelas nuvens doces da resina, agora está ancorada, pesada e imóvel. O último pensamento consciente é um reconhecimento da vitória do silêncio. A selva, sempre barulhenta, sempre cheia de guinchos, rugidos e farfalhar de folhas, finalmente perdeu a batalha. O silêncio não é a ausência de som, mas a ausência de som ameaçador. É o som da segurança absoluta. Você não ouve mais nada além do seu próprio batimento cardíaco lento e constante. Um tambor suave e confiável que o embala para o sono. O cérebro pré-histórico, com seus milhões de anos de programação de luta ou fuga, clica em desligar. A escuridão te engole, e é confortável, quente e cheia da memória doce e enfumaçada daquela noite em que você cheirou algo que não devia, e descobriu que o mundo às vezes cheira melhor quando está em chamas.